Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ideglan e esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre todas as coisas que eu gosto. Hoje eu preparei um vídeo para vocês lhe instruindo melhor como aumentar em muito as suas chances de conseguir um visto americano. Então, fique aí. Então, gente, eu moro aqui nos Estados Unidos há 7 anos, aqui em Washington. Eu já morei no Canadá há 2 anos e eu já apliquei para muito visto na minha vida. Então, recentemente, eu estava querendo aplicar para um visto para minha mãe, poder vir aqui me visitar. E apesar de ter um certo conhecimento na área de vistos, de aplicação para vistos, eu resolvi entrar no YouTube para poder ver se tinha alguma coisa nova, um procedimento novo, como é que as pessoas lá na região de Recife estavam aplicando e conseguindo visto, né? Só que, gente, a quantidade de informação que não está correta, que eu consegui lá no YouTube é impressionante. Sabe? E não é querendo assim ser mal educado, não, mas a quantidade de pessoas que falam abobrinha no YouTube, meu Deus. Então, por isso que eu resolvi fazer esse guia objetivo. Poxa, meu irmão, mas por que a gente deveria lhe escutar? Você é o bambambam dos vistos ou que porra é essa aí? Não, cara, eu não sou o bambambam dos vistos, mas eu já tive um visto canadense de turista, um visto canadense de estudante, depois eu passei para um visto americano de turista, depois de um visto americano de estudante, depois eu peguei o Green Card, aquele que vale por 2 anos, depois eu passei para o Green Card que vale 10 anos, e agora eu estou aplicando para a cidadania americana. Então, assim, eu sei uma coisinha ou outra. Existem, na verdade, 2 tipos de visto, e só 2 categorias, na verdade, né? Que é a categoria de não imigrante, onde você não tem a intenção de ir morar nos Estados Unidos. Você quer ir, passar um tempo, fazer alguma coisa lá e você quer voltar. E a segunda categoria é o visto de imigrante. Aquele onde você tem a intenção de ir para os Estados Unidos e ficar lá morando para sempre. Só existem 2 categorias. Então hoje eu vou falar somente sobre a primeira categoria, que é a de não imigrante. Você não quer morar nos Estados Unidos, só quer ir para lá e voltar para o Brasil. Mais especificamente, eu vou falar sobre o visto B2, né, que é o visto de turista. Mas por que eu estou explicando essas 2 categorias? Porque tem muita gente que acha que é difícil conseguir um visto americano quando, na verdade, não é. Não é difícil desde que você se encaixe em uma dessas categorias e você siga as regras. Então, quais são as regras? Então, eu não vou falar de um ponto de vista eu acho, o achismo, não. Eu vou mostrar para vocês num site americano como é que é. As regras são as seguintes. Primeira, você tem que ter um motivo genuíno para ir para os Estados Unidos. Né? Você tem que ter uma razão para ir para lá. Por exemplo, ir passar umas férias. É uma razão, é um motivo genuíno. Você quer ir, por exemplo, para uma reunião de negócios lá nos Estados Unidos. É um motivo. Você quer ir passar de trânsito, porque você está indo para o Canadá e você vai parar nos Estados Unidos. Isso é uma razão. Né? Agora você, não, eu quero ir para ver, não sei. Olha, eu não sei se é turismo, eu não sei se eu quero morar lá, eu quero ir só para ver, de repente se eu gostar eu fico, de repente se eu não gostar eu volto. Não. Isso não cola, você tem que ter uma primeira razão, que é um motivo genuíno. E isso eu vou provar mostrando para vocês no site americano. Segunda razão, que você tem condições financeiras para se manter lá. Você tem que provar para o governo americano por A mais B que você tem dinheiro para pagar sua passagem, você tem dinheiro para chegar lá se manter, para comer, para pagar seu hotel, ou se alguém vai custear a sua viagem, uma empresa, você tem que provar por A mais B que essa pessoa, que essa empresa vai custear suas viagens e todo tipo de custo que você tiver lá. E a terceira e mais importante de todas as regras é para o visto de não imigrante, claro. A terceira é que você pretende voltar para o Brasil. Gente, isso é a mais importante de todas. O oficial de imigração americano só vai lhe dar o visto se ele tiver consciente, se você conseguir provar realmente por A mais B, se ele estiver satisfeito que você vai para os Estados Unidos e você vai voltar para o Brasil. Se ele achar que existe qualquer dúvida que você vai ficar lá e você está pedindo para um visto de não imigrante, nesse caso o B2 de turismo, ele não vai lhe dar o visto sobre hipótese alguma. Os Estados Unidos é um país soberano, né? Assim como o Brasil, qualquer país, né? O que significa ser soberano? Significa que ele é um país independente para criar suas próprias leis e suas próprias regras.
né? E a lei de imigração nos Estados Unidos, ela é muito simples, ela é muito clara. Ela fala que para você conseguir um visto desse de turista, você precisa se encaixar nessas regras. Vamos analisar então esse visto B2, o visto de turista. Vamos entrar no site americano. Vamos entrar aqui nesse site americano. Percebam, gente, que esse é um site .gov, tá? Esse aqui é um site do governo americano, um site oficial. Então não adianta você querer procurar suas informações de visto em sites de terceiros, em sites de blogs, esse tipo de coisa. A melhor informação de todas vai ser no próprio site do governo americano. Então, aqui, como eu falei para vocês, um visto de turista B2. Vamos aplicar aqui e ver quais são os parâmetros e ver aqui quais são as regras. Olha aqui, ó. Aquela coisinha que eu falei. The purpose of your trip, ou seja, o propósito da sua viagem. Foi aquilo que eu falei para você. Você tem que ter um motivo, uma razão específica para ir para os Estados Unidos. Se você estiver aplicando para um visto de turista, tem que ser uma viagem provada com documentos de viagem, com sua passagem, provado com a compra do hotel. Se você for para Disney, compre os ingressos da Disney, todo esse tipo de coisa, porque você vai ter um propósito. Segundo, your intent to depart the United States after your trip. Então, a sua intenção de sair de dentro dos Estados Unidos depois da sua viagem. Ou seja, você tem que ter a intenção de voltar para o Brasil. Como eu falei anteriormente, se o oficial perceber que você está meio em dúvida, que você talvez vá querer ficar lá, ele não vai te dar esse visto de forma alguma. E por último aqui, ó, your ability to pay all costs of the trip. A sua habilidade de pagar todos os custos da sua viagem. O que você tem que fazer? Você pega o seu formulário, preenche ele. Muito importante, você jamais vai poder mentir nesse formulário. Os americanos, você tem que entender que o brasileiro é muito diferente culturalmente do americano. O brasileiro está muito acostumado a tentar levar o camarada na conversa, sabe? Não, eu sou esperto, eu sou street smart, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, eu sou malandro e tal. Americano não só não gosta disso, como não é aconselhável. Você está lidando com um agente consular, né? Você jamais minta. Se você teve visto negado, você coloque, já tive visto. Tem um campo onde você vai ter que preencher. Eu já tive um visto negado. Ele vai perguntar qual o motivo. Você vai escrever o motivo que estava lá no papel que você recebeu. Eu acredito que eu não tive provas o suficiente para mostrar que eu tinha intenção de voltar. Enfim, você vai escrever. Você preenche o seu documento, você não mente em absolutamente nada e você junta toda a sua documentação. Primeiro ponto, que você pretende voltar para o Brasil. Esse é o mais importante. Se você estiver fazendo faculdade, pegue uma carta da faculdade, pegue um documento que comprove por A mais B que você está de fato naquela faculdade, quais são os cursos que você está cursando lá nessa faculdade. Você pode pegar o seu histórico escolar, vá para os Estados Unidos durante as suas férias da universidade, porque daí você vai ter uma razão fortíssima para voltar, que é a sua faculdade. Se você estiver trabalhando, você pode pegar uma carta do seu empregador, dizendo que você está trabalhando, uma carta dizendo que você está em período de férias e que você vai voltar. Isso já ajuda muito. Se você tiver documento, se você tiver uma casa, um carro, uma moto, você leve os documentos desses bens, que vai servir para provar. Ponto número 2, que você tem um motivo genuíno para ir para os Estados Unidos. Foi aquela parada que eu falei para você. Leve o documento comprovando que você já pagou pelo hotel, mostre as passagens de avião. Eu sei que é um risco muito grande você comprar passagem de avião, você pagar o hotel antecipado. Inclusive, lá no site do consulado, eles recomendam que você não compre a passagem de avião adiantado. Mas se você tiver uma certeza que você vai só para passear e a sua intenção não é morar lá, eu conheço gente que fez, eu tenho amigos meus que já fizeram, compraram uma passagem adiantado, compraram um hotel adiantado. Por quê? Porque eles sabiam que eles não querem morar nos Estados Unidos, não querem ficar lá e vão lá só para passear. Então, quando o oficial de imigração viu a passagem de avião e viu o ingresso da Disney e viu o hotel pago, ele recebeu o visto na hora. Número 3, que você tem condições financeiras para se manter lá. Gente, o melhor aqui é o seu imposto de renda.
certo? Se você trabalha de carteira assinada, você tem o seu imposto de renda, você imprima o documento para comprovar o imposto de renda dos últimos 3 anos. Se você não tiver seu imposto de renda, você vai ter que ser com extrato de banco. E daí é complicado porque tem gente que coloca dinheiro na conta 1 mês antes, 2 meses antes, só para provar. E o oficial vai ver, né? Ele pode pedir os 6 últimos extratos de conta dos 6 últimos meses, e ele vai ver que você não tinha dinheiro. Né? Então seja esperto, comprove direitinho. Baseado na documentação que você providenciar ao oficial de imigração, ele vai julgar o seu caso. Como eu falei anteriormente, ele não é obrigado a deixar você entrar nos Estados Unidos. Inclusive, um visto americano não é garantia de entrada nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe disso. Pesquise na internet em um site do governo americano. Vá no site do consulado de Recife ou do consulado de São Paulo. Vai, pesquise. O visto ele só é um documento que lhe dá autorização a você chegar no porto de entrada dos Estados Unidos, para você se apresentar a um oficial de imigração lá nos Estados Unidos, que daí, então esse oficial vai julgar o seu caso e ver se você vai entrar ou não. 90% dos casos você entra, você está com visto, você chega nos Estados Unidos, você entra. Mas eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga que ela não entrou. Ela, durante a entrevista, ela falou que ia pra Disney, que ia ver Mickey, não sei o que, ia pra Disney. Quando chegou lá, no porto de entrada, ela começou a falar que ia pra Dallas, que ia pra Nova York, não sei pra onde. O cara achou estranho, que ela tava levando roupa demais, que ela só ia passar 2 semanas. E resultado, não deixou ela entrar, ela não entrou. Ela tinha visto, tinha tudo, tinha dinheiro, mas não entrou. Então você tem que ser esperto nessa hora. Então, resumindo, você vai preencher o seu formulário, não vai mentir, você vai colocar todos os seus documentos, você vai conseguir esses documentos, você vai marcar a coleta dos dados biométricos, onde você vai lá, eles vão tirar sua foto, sua impressão digital, e depois você vai marcar a entrevista e você vai para a entrevista. Gente, eu não vou entrar em detalhes sobre cada campo, o que você tem que colocar, sobrenome, porque até não é o ponto desse vídeo aqui. Estou só dando umas dicas gerais de como aumentar suas chances de conseguir um visto americano. Você perceba também, gente, que o oficial de imigração ele já vai verificar várias de suas informações antes de você chegar lá. De forma que quando você chegar lá, ele já vai saber muito sobre a sua vida. Portanto, não minta, fala a verdade, afinal de contas você não tem nada a temer. Que é aquela coisa, se você está querendo ir só realmente de férias, você não vai precisar mentir. Porque quando você chegar na entrevista, você não vai precisar se lembrar de nada. Porque tudo que você está falando é verdade. Agora, se você está querendo tentar a sorte, conseguir um visto de turista para poder ficar nos Estados Unidos e tentar a vida, aí, meu amigo, boa sorte, porque não existe uma forma fácil de conseguir um visto nessa instância. Outra dica, algumas dicas que eu vou dar agora. Eu falei 1 bilhão de vezes nesse vídeo, gente, jamais minta. Que a gente fala em inglês, grounds for dismissal, é um motivo correto para ele negar o seu visto. Você mentiu, se ele pegar, vai ser o denial na certa. Ele vai negar o visto para você. Ele vai negar com certeza. Não fale muito. Você já deve ter percebido que em vários vídeos eles falam isso e é verdade. Se ele perguntar qual o propósito da viagem, você fale, é turismo. Eu pretendo passar 2 semanas lá e conhecer a Disney. Acabou. Tem galera que fica, não, eu pretendo ir conhecer a Disney porque eu acabei de ganhar um cartão de crédito internacional e eu quero testar porque a minha amiga falou que ela tá doente de AIDS e ela falou que ia para lá também, mas aí depois eu acabei de comprar uma gravata nova. Gente, americano odeia isso, sabe? Você tem quanto no banco? Tenho 3 mil reais, acabou. Qual a proposta da viagem? É esse. Você tem passaporte? Sim, senhor, eu tenho um passaporte válido ainda por 3 anos. Acabou. Gente, não falem mais do que ele perguntou. Isso faz uma diferença enorme, enorme. Siga as instruções à risca. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é muito importante. Eu trabalho para uma companhia aqui nos Estados Unidos também fazendo meio isso. Assim, o cara me manda papelada, eu processo, vejo tudo lá, aprovo ou não aprovo o benefício. Se eu pedir para você 4 formas de identificação, você não me mande só 3 não, gente, porque você não vai receber. E não é só porque eu gostei de você, porque eu não gostei, porque você é branco, preto, amarelo, galego. Se a regra é a regra, você tem que seguir e acabou. Então você siga as instruções contidas no formulário, siga as instruções do oficial de imigração,
tudo que o camarada lhe pedir, você consiga esse documento, você siga as instruções aí. Gente, eu já vi gente, eu tenho uma amiga de Fortaleza que ela esqueceu do passaporte. Ela foi aplicar para um visto americano e ela esqueceu do passaporte, sabe? Ai, senhor. Muitas vezes o oficial de imigração vai precisar de um documento a mais que não estava na sua lista. Então, você não fique chateado se o oficial de imigração fala, olha, eu não vou aprovar seu visto agora, mas eu vou pedir um documento tal, 1, 2, 3 documentos. Isso já aconteceu comigo. Eu estava no Canadá, eu tinha toda a documentação que o oficial me pediu, mas ela não aprovou. Eu fiquei chateado, mas eu não falei nada. Eu falei, sim, senhora, quais são os documentos? Falou 1, 2, 3. Eu saí do consulado, corri para a faculdade, peguei os documentos que o oficial estava me pedindo, voltei para o consulado no mesmo dia, ela ficou branca, sabe? Mas ela aprovou meu visto. Então não é aquela coisa que ela não gostou de mim e tal. Não. Ela achou que tava uma coisa meio suspeita, ela pediu o documento, eu provei e pronto. 1, 2, 3, acabou. É uma equação matemática. Se você tiver o documento, é provável que você consiga. Se coloque na situação do oficial, o cara tá lá trabalhando de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, o cara vê, enfim, não sei, 200 pessoas por dia. Imagine o estresse dessa pessoa e você chega lá sem documento, você começa a mentir. Se coloque na situação do camarada que você não vai ter problema de conseguir seu visto. Então, gente, essas foram as minhas dicas de como conseguir o visto. Eu espero que você consiga o seu visto. Coloque aí no comentário, né? Se você conseguiu ou não, como é que é, se você tem alguma pergunta, eu tenho o maior prazer em responder. Então, valeu, gente, boa sorte e até mais.